Companheiras e companheiros, estamos dando início a mais um Conversando com a Base, de número 5. E convido a todos e a todas para que possa curtir o nosso programa, que possa nos acompanhar nas redes sociais. Eu e Séfora Freitas vamos dar início a esse mais um novo programa. E aí, Séfora, quem é o nosso entrevistado, de hoje? A nossa conversa hoje vai ser com um professor que já foi presidente do Sintep, da CUT estadual e hoje considerado a maior liderança no Brasil em defesa da educação pública. É o nosso companheiro, presidente da CNTE, Heleno Araújo. Bem-vindo, Heleno. Eu que agradeço, estar aqui com vocês, participando desse programa com um nome bem característico nosso, Conversando com a Base, estar presente na base. E é um prazer estar participando aqui dessa 5ª edição. De fato, Heleno, como o Séfora colocou, o companheiro Heleno, por tudo que tem sido feito nesses últimos anos, hoje é a maior referência na resistência em defesa da educação no nosso país. E para nós que somos pernambucanos, temos esse orgulho de ter esse companheiro ao nosso lado. Mas aí, Heleno, nós queremos já iniciar contigo, como você, sendo presidente da CNTE, e nós somos, o Simproja é afiliada, aí a CNTE, e queremos dizer que fomos o primeiro município, com exceção, tirando os sindicatos das capitais, nós fomos o primeiro sindicato a se filiar à CNTE. Eu gostaria que você pudesse falar um pouco sobre a CNTE, quais são os objetivos, as entidades que participam e os fóruns que a CNTE faz parte. Essa força da CNTE, eu acho que é essa fala inicial de vocês, Atribuir a mim essa disposição, mas ela só ocorre por conta de vocês, dessa presença, dessa atuação coletiva. Isso é importante. Eu acho que quando a CNTE, não faz muito tempo, ela é de 1990, num processo de fusão, Porque antes só representava os professores, na verdade. Então, aquilo que aconteceu em vários estados, você pega a associação de supervisores, inspetores, professores, administrativos, que se uniram formando um sindicato. Isso tudo após 1988, porque antes disso nós éramos proibidos de ter sindicato. Servidores públicos não podia ter sindicato. Podia ter associações, porque associações não tinham poder de negociação. Mas a nossa luta, a nossa disposição, fazia com que a associação fizesse um enfrentamento e passasse a negociar em prol da categoria. Então, todos os anos daquela redemocratização, aquela luta dos anos 70, 80, representado por associações que assumiram o papel de sindicato e, por mobilizar a base, fez pressão no processo de negociação. E isso fez com que, nos anos 80, a gente pensasse uma estrutura sindical que desse conta disso, uma estrutura sindical que fosse organizada pelo local de trabalho, que fosse de massa, com a consciência do trabalhador, por que ele está se organizando, por que ele está contribuindo com sua organização sindical, qual a importância disso? E por isso surgiu a CUT, em 1983, a CUT surge, Central Única dos Trabalhadores, apontando a perspectiva de ser organizada por ramos de atividade, e o ramo da educação está entre os 18 ramos que a CUT organiza na sua estrutura. Nesse processo de mobilização, de 83 até 1989, trabalhamos a perspectiva do ramo da educação estar organizado em uma confederação, que antes só tinha de professores em todo o Brasil e associações espalhadas das outras categorias profissionais pelos estados. Então, no Congresso de 1989, foi deliberado pela criação da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, trazendo todos que atuam dentro da escola para o mesmo espaço de atuação, uma orientação aos estados para fazer também o processo de fusão. Aqui em Pernambuco também aconteceu junto com o Sintep, também em 1990. E no ano seguinte, em 1990, consolidou-se a CNTE, uma confederação nacional que, a princípio, representava os sindicatos estaduais, mais adiante abriu o estatuto para representar os municipais, O Simproja teve essa oportunidade de estar participando. E a confederação tem esse objetivo, nós temos as políticas de valorização dos profissionais da educação como políticas nacionais que é importante para cada município e cada estado. Então, quando a gente fala de piso salarial, quando a gente fala de carreira, quando a gente fala do Sistema Nacional de Educação, que vai regulamentar todo o processo da educação pública, é necessário ter uma negociação nacional.
porque isso são iniciativas do governo federal, que tem que alterar a Constituição Federal, tem que regulamentar a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Então, essa negociação nacional se faz pela Confederação, que é aí todos os nossos sindicatos, né, aglutinados lá desse processo de pressão e de mobilização. E hoje são quantos? Aí hoje nós somos 50 entidades filiadas, né, entre estaduais e municipais. Todo o Brasil. Todo o Brasil, a educação básica pública, né, no processo de organização, com a CNTE desde o princípio também já filiada à Internacional da Educação, então a Central Única dos Trabalhadores aqui no Brasil, porque a nossa lógica é de lutar pelas ações corporativas da nossa categoria, mas pensamos ter uma sociedade socialista, uma sociedade onde todo mundo tem direito a tudo, né? Os bens sociais, a vida, né? Ter dignidade para viver. Por isso somos filiados à Central Única dos Trabalhadores, porque atuamos como classe trabalhadora. E somos filiados à Internacional da Educação, né? Que tem sede em Bruxelas, e que na América Latina tem um escritório, que é a Internacional da Educação para a América Latina, que é onde a gente tem o maior relacionamento dessas ações internacionais da CNTE. Olha, assim, agora há pouco teve até um encontro da Internacional da Educação. Eu queria que você falasse um pouco, porque muita gente não compreende o quanto a gente tem também discutindo a educação do âmbito internacional para ver as questões aqui, que às vezes as coisas não são muito dissociadas. Os problemas que nós temos aqui, quando a gente vai se reunir e conversar com alguns companheiros que estão em outros países, a gente percebe, até em outros continentes, percebemos as mesmas dificuldades. E houve encontro agora aqui, podia passar para a gente? Exatamente. Isso foi o 8º Congresso da Internacional da Educação, né, que aconteceu em Bangkok, na Tailândia, e esse congresso reúne as confederações nacionais que são filiadas à Internacional da Educação. São 171 países. Então, todo um processo de debate, de discussão, onde trabalhamos por resoluções que foram aprovadas e discutidas. E o interessante, Ronildo, é isso, né, que você está dizendo assim. Quando a gente vai às nossas atividades aqui do sindicato, né, vamos falar sobre a conjuntura. Aí alguns colegas nossos, quer saber de conjuntura, não quer ser mais objetivo. Não. E quando a gente fala de conjuntura, a gente tem que se localizar dentro do cenário que nós estamos, no município, no estado, no país, no mundo. Né? Então, só ouvir histórias, né, sem de fato verificar os fatos que ocorrem no mundo para entender o que acontece aqui, fica muito superficial e a gente não consegue fazer uma ação mais forte, mais concreta. Eu fiquei admirado, agora no Congresso confirmou isso, e uma atividade antes que eu fui em Lisboa, onde tínhamos convidados também do Japão, porque a gente escuta o povo dizer assim, por exemplo, né? No Japão é diferente, no Japão o professor é reverenciado. Não é verdade isso, né? Quando eu ouvi o relato do Japão, que eram as mesmas preocupações, os mesmos problemas que nós temos aqui. Né? E isso acontece, né, na Ásia, na Europa. São essas dificuldades do que a gente fala. Na nossa conjuntura, quando a gente fala do projeto neoliberal, que não está só no Brasil, está em todo mundo, quando a gente fala de uma direita conservadora, que quer retirar direito, né? Tá na França, está na Alemanha, né? Está aqui no Brasil. Na Inglaterra agora com a Inglaterra. Então, é uma política. E quando a gente aprofunda a leitura da conjuntura, e quando a gente consegue entender, e quando a gente escuta dizer assim, não são os governos nacionais que determinam a política no país, são as grandes empresas. Aí você começa a entender de fato isso. Né? Por que a gente fala dos processos de privatização aqui? Porque a gente vai vendo que as grandes empresas é que dão um rumo mesmo para os países muito desenvolvidos. Estão presentes em todos esses todo países. Canto. Se você pensar nos Estados Unidos, a China ou a União Soviética, a Rússia, né? Todo o processo lá, você vai ver que o comando fica das grandes empresas que faz o controle do processo, vai atuando ali, dando ordem e tomando conta do mundo, determinando as coisas. E aí quando você pensa isso, eu lembro aqui do Jorge Paulo Lema, né? Dono da Três Capital, dono de toda a cerveja que tem no Brasil, dono de redes de alimentação, e que o cara pega dinheiro para botar na educação, para poder implementar ou impor dentro das nossas escolas a Base Nacional Comum Curricular. Quer dizer, é uma lógica que você... que ele quer, empreendedor, do interesse deles, da forma que eles querem, do pensamento deles. E é um tipo de educação que exclui muito. Às vezes, quando vai discutir isso com a nossa base, que até se faz necessário nós elegermos pessoas, companheiros que tenham as mesmas compreensões que a nossa, porque os próprios empresariados estão fazendo isso. Sim. Né? Nós vimos agora que o
instituto que você mencionou agora, eles preparou vários parlamentares e de várias siglas. Ele não colocou algum em uma sigla, colocou várias desses parlamentares, preparou e colocou em algumas siglas e ganharam a eleição. E hoje estão representando exatamente essas ideias que são contrárias às ideias do que a gente pensa, né, uma educação solidária, uma educação cidadã, uma educação que amplie direitos, né? E o que a gente vive é a educação limitada, né? Cada vez mais privatizada de diversas formas. Isso é terrível. Heleno, mas antes da gente entrar nos problemas, eu queria que você dissesse para quem nos assiste algumas das conquistas da luta sindical, porque às vezes as pessoas estão sendo contempladas com essas conquistas da nossa luta, mas não reconhecem. Então, eu queria que você, antes da gente falar dos problemas, desse um foco nas conquistas que a gente vem tendo ao longo dos anos, a partir da luta sindical. Eu gosto de tratar isso com o seguinte fato, né? Nas nossas entidades sindicais, nas filiadas CNTE, nós temos um elevado número de aposentados que são sócios. Em algumas entidades, até meio. Pode chegar a metade são aposentados, metade não. E quando a gente vai olhar as atuais pesquisas sobre a nossa base, a gente verifica que quem tem até 5 anos de serviço dentro da categoria tem um baixo índice de sindicalização. Aí por que eu estou trazendo isso? Porque é justamente isso que marca as conquistas. Por que os aposentados continuam filiados? Porque eles participaram desse processo de construção. Né? Eles não tinham uma confederação, não tinham um sindicato. Né? Aqui mesmo em Pernambuco, se a gente vê essas condições das professoras primárias, eram terríveis na situação. Até agora há pouco, acho que até 3, 4 anos atrás, o estado do Pará não tinha aula atividade. Ou seja, toda a carga horária era na sala de aula, você tinha que levar trabalho para casa para fazer. Então, quando a gente fala de conquista da aula-atividade, uma conquista importante, quer dizer assim, é não levar trabalho para casa como a gente levava excessivo, é ter um tempo dentro da minha jornada de trabalho para que eu faça trabalho na própria escola. Receber por essas atividades. Por essa atividade. Então, uma parte eu estou na sala de aula, outra parte é a atividade para eu trabalhar dentro da escola para levar para casa. Então, isso é uma conquista que nós tivemos importante lá atrás, consolidamos isso no primeiro PNE de 2001 e continua ampliando, que agora na lei do PIS aponta, né, para 1/3 dessa coisa, conquistando na lei, né, no papel. Tem alguns lugares ainda que ainda temos dificuldade de colocar na prática essa ação, mas é uma conquista importante. Além, claro, do processo de reconhecimento, né, do conjunto dos profissionais que atuam na escola como profissionais da educação. Sim. Agora, dia 6 de agosto, são só 10 anos de reconhecimento dessa situação, porque nós acreditamos, quando fizemos a fusão de todos os profissionais da educação, estão no mesmo sindicato, na mesma confederação, é porque entendemos que o porteiro da escola ajuda no processo de cidadania dos nossos estudantes. A merendeira também, né, junto com os professores, cada um no seu papel, na sua função, tem uma contribuição forte na formação cidadã dos nossos estudantes. Então, a unificação é uma conquista forte, as diretrizes é também uma conquista aí que estamos, né, caminhando, conquistamos só no Conselho Nacional da Educação, ainda não conquistamos na lei. O piso, né, que você fala de piso, qual a primeira vez que falou de piso nesse país? Em 1827. E nunca foi aplicado, né? Lá no Império, e nunca foi aplicado. Aí tentamos, lá em 1994, conquistamos um acordo que depois foi desconsiderado. Agora não, desde 2008 você tem uma lei do piso vigorando. Mas não são aplicadas assim. Mas a gente avançou bastante, né, em locais com dificuldades, né, de recursos. E tem uma bandeira aí de luta que a gente pode dizer, isso é lei, fazer cumprir, e em muitos locais vai para a justiça e o cara é obrigado a cumprir. Claro que quem está governando tenta já forma de burlar. Reduz a carga horária, paga proporcional, achata a carreira de quem tem nível superior. Então, tudo isso é um enfrentamento que a gente tem que fazer. Por isso que a nossa luta também é ter a diretriz da carreira na lei, né? Mas são conquistas importantes que vai formatando. No final dos anos 80, acho que também início dos anos 90, todo um processo de construção nos estados do Estatuto do Magistério, né, que não tínhamos antes, então um processo também de estímulo e debate, que tivemos o Estatuto para regulamentar a nossa profissão. O ano passado estava uma discussão no Congresso de que queriam fazer a regulamentação do cargo de pedagogo. Não precisa, pedagogo é professor, e professor tem sua profissão regulamentada. O que é uma profissão regulamentada? Tem um piso, nós temos, né? Atribuições, nós temos, está no nosso estatuto, todo o processo de atribuições. Carreira, nós temos, todos os estados têm carreira. Se não está ainda adequado como a gente quer, mas a gente está lutando para melhorar, mas tem carreira. Então, se você tem os princípios que caracterizam a regulamentação da profissão, nós somos regulamentados, né? Quem entra
Para ser professor tem uma referência, tem uma diretriz, tem um piso, tem uma carreira a ser cumprida. E o importante é que a construção dessas leis foi com a participação das pessoas interessadas. Na categoria, não é? Por isso que eu computo que quem se aposenta e continua no sindicato é porque viu a importância dessa conquista. Ele participou, ele elaborou junto conosco e participou das conquistas, porque sentiram na pele que não tinha nada disso. Né? Então os jovens estão chegando, já vi ponto, acho que sempre foi assim, né? E não foi. Uma coisa que você está colocando, nós lutamos muito desde a época de 80, de redemocratização, da questão dos conselhos. Né, a gente poder, a classe trabalhadora ter assento nos conselhos. E, além dos conselhos, tivemos também os fóruns, vários fóruns, e no nosso caso aqui especial, os Fórum Nacional de Educação, que você era o coordenador do Fórum Nacional de Educação, né, conquistado democraticamente, uma luta da classe trabalhadora. E nós estamos percebendo, aí já vou fazer, Séfora, aquele link, nós tivemos todas essas conquistas por um período. E desde do golpe, que foi um golpe na presidenta Dilma, com Temer e agora com o governo Bolsonaro, nós estamos percebendo que todas essas conquistas que nós tivemos, parece que estamos voltando a estaca zero. Uma delas foi exatamente a questão dos conselhos, da não participação da classe trabalhadora, dos seus representantes no conselho, e também da destituição do Fórum Nacional de Educação. Por que você falasse isso? Porque como você sendo coordenador do fórum, uma pessoa que estava ali, como é que você sentiu, percebeu e está percebendo todas essas conquistas ameaçadas? Eu acho que o fórum, muito importante, eu acho que desde a redemocratização, né, um dos pontos colocados para o capítulo da educação na Constituição era ter o Fórum Nacional de Educação. Então era uma reivindicação. Por que é importante isso? Porque isso traz o processo da participação social, né, da nossa participação na elaboração das políticas educacionais que nós defendemos, e isso é fundamental. Já no golpe de 2016, né, o ministro lá, acaba daqui, o Mendonça, né, ele dizia que o fórum teria que ser mudar a composição, porque tinha muito dinheiro dedicado ao fórum. O próprio secretário da SAD dizia: o fórum tem recurso destinado maior do que a própria secretaria. Porque, de fato, você fazer uma conferência de educação exige muitos recursos. Né? Para você fazer as conferências municipais, estaduais, distrital e nacional, tem que ter condições de fazer. Então, era uma conferência coordenada pelo fórum, organizada pela sociedade civil, né, pelas 35 entidades titulares, mais as suplentes, que davam 50 entidades nacionais compondo o fórum, mas financiada pelo poder público. E por que isso é importante? Porque a conferência, o fórum, o espaço de debate, discussão, faz com que você escute desde o local de trabalho, desde a escola. O que é importante para a gente fazer aqui quanto política educacional? Porque quando você vai construindo essas conferências, vai ter o documento final da CONAI, você se vê ali dentro. Quem vai pôr em prática. Quem vai pôr em prática está vendo, porque isso aqui foi proposta que nós discutimos aqui na escola, porque ao discutir aqui na escola, nós vimos que é viável ser aplicada. Então isso dá uma direção diferente para os rumos da política educacional e para a aplicação dessas políticas. Né? Quando o governo dá um golpe, como o caso de 2016, depois vem um governo desse que está tirando dinheiro da educação, é uma destruição completa na base. Por quê? Porque vai se repetir as imposições de antes. Né? Quem já ouviu falar dos parâmetros curriculares nacionais? Quem criou? Dentro do MEC, os espanhóis vieram aqui produzir material para a gente aplicar na sala de aula. Quem aplicou? A gente não dominava, a gente não sabia ninguém. Então, essa imposição que vem com esse golpe assim. É você tirar a participação social, que o Fórum de Educação possibilita isso, nacional, municipal, estadual, para pensar as políticas. Quando você corta essa participação social, você vai impor as políticas para baixo. Quando o cara corta o dinheiro da gente, né, não vem dinheiro para o livro didático, não vem para o transporte, que é ameaça completa, acaba com a participação social, você vem com propostas que é tirar da cabeça de quem está lá naquele momento. Né? Se pensar, por exemplo, Futurice. Quando você olha para ele, todo econômico, todo privatizado, universidade, entregar organizações sociais, entregar empresas. Aí de onde veio o ministro? Do setor financeiro. Então ele tirou do histórico dele, da formação dele, uma imposição para colocar na educação, que é totalmente contrário do que a gente defende. É como se a educação estivesse na contramão de tudo que a gente construiu até agora. Por exemplo, a gente tem aí a lei da mordaça, que em Pernambuco não vingou, mas tem estados que acontece, não é? Há uma tentativa, né? Acho que a primeira
mais forte, foi de Alagoas, que foi aprovado, o governador vetou. Sim. Eles derrubaram o veto do governador, nós tivemos que ir para o Supremo e o Supremo vetou também. Então, essa batalha forte que acontece também com os municípios. Mas esse conjunto, né? Você tira os recursos, como os cortes estão acontecendo, essa possibilidade de a gente trabalhar, de ter estrutura para trabalhar, para funcionar bem. A lei da mordaça vem fazer o controle sobre os nossos conteúdos, né? Então, aqui você vai ensinar, o que vai ensinar. Aí, quando você fala isso, você lembra dos 3 milhões da Fundação Lema para implicar a base. Porque o que é a base? A base é justamente isso. Ele fez um convênio com a Google, a Nova Escola é ele que sustenta também. Então, eles estão oferecendo cursos de graça para a gente, né? Para a gente se preparar para aplicar a base. Mas o que está por trás disso? É dizer o seguinte, olha, você não precisa pensar mais nada. Não tem que se reunir, não tem que pensar, não tem que conversar com a base. Né? Vai lá na nuvem, lá no Google, puxa a sua aulinha e dá a sua aulinha. Sem você refletir o conteúdo dessa aula, sem de fato saber se aquilo ali encaixa para que o nosso aluno tenha interesse. Então, quando a gente fala da exclusão, a gente vai ter agora dia 7 o Grito Excluídos, né, que a gente vai estar mobilizando para estar presente, essa é a lógica da exclusão, porque esse conteúdo ele vai pegar uma parte pequena dos nossos estudantes, né, que vão servir de mão de obra barata para eles. A maioria não vai se encaixar nisso, fica de fora desse processo. Então a gente fica dizendo isso, algumas pessoas, é invenção de vocês, mas está aí, né? É fato. E onde entra a militarização nessa história? Que é outro processo, né? Que faz parte também das intenções de privatização. E o pior, veja bem, a militarização da escola tem a ver com o processo de avaliação. Ou seja, no artigo 15 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, diz que nós temos autonomia para definir o nosso currículo. Então, sem ter autonomia de definir os currículos, nós também temos que avaliar a nossa escola. Quando nós deixamos de usar essa autonomia de avaliar a escola, a avaliação externa toma conta. Então, está aí o IDEB, que foi o maior festejado, né? O pessoal gritando, fazendo aquela festa, porque fez um ranqueamento. Primeiro, a gente não concorda que a educação tem que ser ranqueamento. A educação tem que ser solidária. Todo mundo tem que marchar juntos, tem que caminhar juntos e crescer juntos. Não tem que ser primeiro lugar, segundo, terceiro. Então já está errado nesse processo. Aí quando você faz ranqueamento, aí vai para só sobre matemática e português a taxa de aprovação, que já tem um caos aí. Quando você olha os dados, vai ver, as escolas que são militarizadas aí da Polícia Militar ou do Exército têm um IDEB muito bom. Então tem um índice muito bom. Então parte de uma base equivocada para dizer que aquilo é bom. E esconde a população que aqueles alunos foram selecionados. Exatamente. Que aqueles alunos fazem parte de uma família que tem a estrutura econômica melhor do que os nossos alunos que estão na escola pública diretamente. Nessas escolas, os pais das famílias pagam taxas para poder manter o processo lá. Então escondem isso para poder vender que é melhor. São ilhas de exclusão, né? De exclusão, vai ter disciplina e tudo mais. Aí começa a fazer isso. A de Goiás, que começou e tem quantidade, as famílias têm que pagar taxa, tem que pagar. E aí, qual a situação que você passa? Outro processo de privatizar, porque e exclusão também. Porque se eu estou com uma família que não pode pagar taxa, porque eles vão dizer assim, mas a taxa é opcional. Tá. Aí vocês dois estão com o filho lá, vocês pagam a taxa e eu não tenho dinheiro, não pago. Como é que eu vou ficar? Eu vou ficar constrangido. Né? O aluno tem isso, tem aquilo, você paga, não paga, então eu vou fazer um esforço para não ficar fora, deixar meu filho excluído desse processo. Se eu tiver um esforço, eu pago. Se não tiver, não pago, o que é que eu vou fazer? Eu tiro. Vou tirar de lá. Era a mesma concepção de ideia que se tinha lá no início das UECs, quando tentaram iniciar, que se colocavam que tanto os pais como os estudantes, eles eram sócios da UECs. E ali naquele sócio, naquela sociedade, você poderia, estava lá dentro dos artigos, dos princípios, que poderiam colaborar. Isso. E eles estão trazendo tudo isso, e você coloca bem claro. Isso bem definido, isso vai ser uma forma de exclusão. E é um processo de privatização, para a pessoa entender. Sim. Por que privatizar? Porque você pega pequenos grupos com um processo exclusivo que é de alguns. Você privatiza aquele espaço para poucos, né? Sem falar também na pedagogia que vai ser imposta que é lá, outro problema. É outro... Eu sei que vocês estão gostando do nosso programa, mas não esqueçam de curtir o nosso programa e divulgar, ok? Qual é o nosso próximo ponto agora, Séfara? Agora vamos falar do assunto que está em pauta em todos os lugares, né? Que é a reforma da Previdência. E aí, Heleno, como é que está essa reforma da Previdência? Primeiro, me coloque o seguinte... Eu vi lá, a reforma foi aprovada já na Câmara dos Deputados. Uma pergunta, cortou os privilégios mesmo? Essa reforma que está no Senado, os privilégios foram atacados de fato e eu posso ficar tranquilo que o que assim, aumentou meu tempo de contribuição. Eu posso ir tranquilo que
mexeram realmente nos privilégios? De forma nenhuma, né? Acho que quem mais tem privilégio nesse país em termos de aposentadorias, né, vai continuar do mesmo jeito. E essa pergunta é interessante porque muitas vezes as pessoas dizem assim, olha, por que vocês são contra? Agora a gente vai ganhar R$ 5.800. Mentira, né? É uma mentira que foi implantada nessa linha aqui, que tem um teto e todo mundo vai ter que ganhar esse teto. Duas linhas de mentira. Primeiro que quem ganha pouco não vai ganhar isso. E segundo, quem ganha mais que isso, não vai ganhar só isso, né? Os 5.800 lá é o teto colocado, mas se ele já ganha 30 mil, 33 mil, como acontece, né? De alguns parlamentares, juízes, né? Desembargadores, por exemplo, da justiça e boa parte do legislativo, vão continuar recebendo. Né? O que 5.800 vai livrar ele do desconto na aposentadoria. O que ele recebe mais, ele vai contribuir também para a aposentadoria em percentuais distribuído, mas não deixa de receber. Então, a pessoa tem a ilusão de que se o cara recebia 15 mil, com essa agora faz passar só a receber 5.800. Isso não é verdade, deixar claro isso nessa linha. Eu tenho uma avaliação de que o que foi aprovado na Câmara foi uma derrota para os pontos que o governo federal tem apresentado, né? O fato de ser aprovado nos derrota, porque mexe com essa estrutura, mas o que foi aprovado tirou a desconstitucionalização, ela não entrou, que isso era perigoso demais para a gente, porque não precisaria mais uma proposta de emenda à Constituição para mudar o futuro, podia mudar a nossa idade, contribuição por uma lei complementar, que só exige 257 votos, maioria simples no Congresso. A capitalização, que também era tirar o processo da gente pagar a nossa aposentadoria de forma absurda para os bancos e reduzir mais ainda o processo de discussão, e o fato de ter tirado os estados e municípios do projeto. Então, para nós que somos estados e municípios, não alcança nada por enquanto. A gente ainda ganhou um tempo. Ganhou um tempo. De luta. Por isso que eles foram na Câmara, assim, qual a ideia deles? Aprovar na Câmara para poder dizer que tem uma vitória, aprovou, mas tirou a base deles nessa linha. Por isso que agora eles estão dizendo, no Senado, vão fazer uma PEC para incluir estados e municípios. Porque eu acho que a leitura deles é assim, a Câmara tinha que ter 308 votos, é uma diversidade muito grande, vai ser difícil. Então eu passo qualquer coisa aqui na Câmara, como o Senado é menor e tem uma aproximação lá com o governo, então no Senado a gente aprova isso aí. Então eles estão trabalhando na lógica de que aprova esse texto da Câmara sem alterar, para não ter que voltar para a Câmara, mas paralelamente cria a PEC para incluir estados e municípios. E aí vai sobrar para a gente. Uma PEC da capitalização e uma PEC da desconstitucionalização. Né? Porque o que vai acontecer? Eles apresentam essa PEC no Senado, que exige uma quantidade de voto menor, e que eles negociam, aprovando no Senado o texto que foi aprovado na Câmara vai, então pega uma parte do INSS, né, que é geral, os nossos municípios que não têm previdência própria também são atingidos, né, com essa situação, mas quem tem previdência geral, a própria não. Mas ele passa isso aí. Aprovando esses outros aspectos no Senado, aí de lá vai para a Câmara, né, em outro contexto. Porque a lógica dele é assim, não, se eles vão ser derrotados agora, quem está se mobilizando vai esfriar. Então a gente não pode esfriar, de jeito nenhum, porque é uma batalha permanente. Tem um Senado para derrotar tudo e tem o Senado para enfrentar a sua batalha. Sim, aprovando essas PECs paralelas no Senado, vai para a Câmara, então é outra batalha. Então a gente não pode parar. É por isso que a gente está com a mobilização agora para setembro, a de outubro, vai ser direto, a gente não vai poder parar, vai estar lutando contra essas medidas, porque são prejudiciais. Não tira privilégio, aumenta o nosso tempo de trabalho, principalmente hoje, agora, para quem está no INSS e os nossos municipais, colegas nossos, professores que estão no município que não tem previdência própria, né? E reduz o benefício, né? De forma drástica mesmo, assim, você se aposenta. Quem está hoje já sabe que no INSS já perde muito, né? Mas essa lógica pode ser usada para a gente que é próprio também, então cai muito na hora do benefício da aposentadoria. Por isso temos que estar alerta e mobilizando. Heleno, eles tentaram passar para a população que os professores eram privilegiados por causa da aposentadoria que chamada de especial, né? Os 25 anos. E isso aí mudou? Somos mesmo? É mesmo uma aposentadoria especial? Não, de fato o tratamento é especial e tem que ser, né? Sim. Que não é coisa só do Brasil. Todo mundo tem esse tratamento, até porque é um trabalho que é um trabalho de cuidar das pessoas. É um trabalho que traz, né, características que traz um comprometimento social, um comprometimento com o outro ser humano que impacta na nossa saúde. No mundo inteiro, aqui no Brasil,
todas as pesquisas mostram o impacto, né, da nossa saúde, né, das nossas profissionais com que está trabalhado. Na própria Câmara, um dos argumentos utilizados por um perito, né, lá de São Paulo, com as fotos, com tudo, mostrando o trabalho da professora da educação infantil, né, o quanto ela precisa do corpo para fazer esse trabalho, porque ela tem que baixar, levantar o menino, baixar, pegar, ele pega outra aqui, está com aqui. Não, todo um elemento que envolve o corpo todo, não é só a profissão, porque a profissão fica só pensando, não é, né, tem a casa do corpo, né, todo o controle da classe, tem que ter todo um processo que exige um tratamento especial nessa linha. Por isso que sim, a luta para manter. O que eles tentaram no princípio, né, foi acabar com isso mesmo, igualar a idade de homens e de mulheres, que também tem outra característica diferente, e acabar com essa ideia. Né? Por enquanto não conseguiram. Né? Foi um processo de redução de diferenças, né, nesse percentual, mas só que eles conseguiram aumentar a idade. Então isso traz um prejuízo, porque para nós a gente diz o seguinte: hoje, se um terço da nossa categoria adoece com agentes profissionais e se afasta do local de trabalho, tem que colocar substituto. Se eu aumento o tempo de trabalho dessa pessoa, mais gente vai adoecer, mais substituto eu vou botar no lugar. Então não vai ter economia, é falso, é mentiroso o que eles estão colocando. E é importante que as pessoas percebam isso, né? Não só para os cristãos que ao longo do tempo, mas pensar nessa juventude que chega na profissão. Né? Porque o fato da gente estar na profissão e as péssimas condições de trabalho trazer as doenças, não quer dizer que mudou a previdência, a juventude que entrar na profissão agora vai mudar o estilo de profissional. Não vai. São seres humanos que vão sofrer mais tempo ainda nesse processo. Por isso que a gente tem que ter o cuidado e manter essa defesa do tratamento especial. Falar que a profissão, por todos esses problemas que a gente vive no cotidiano, já está ficando sem atrativo, né? Dificuldade para novos profissionais. De fato, né? E que eu dizer, não só nós sindicalistas, né? O próprio Conselho Nacional de Educação fez um estudo, um levantamento, mostrando as matrículas na licenciatura, quem conclui o curso, e dos que concluem o curso é um número menor do que as matrículas iniciais, e desses que concluem, poucos vão para a escola, ou seja, pega o nível superior para fazer outra coisa, e não está na escola. E isso a gente vê no dia a dia. As pesquisas apontam que a nossa média de idade está entre 40 e 50 anos, né? Então a juventude não está, quem está até 35 anos é um percentual muito baixo dentro da categoria, e de fato, como está muito desgastante, muito violento esse processo, essa juventude que está ali, né, que conviveu na escola, eu não vou ficar aqui mais, eu não vou escolher uma profissão que me permaneça aqui, porque nesse ambiente não está diferente. Né? Eu estudei o ginásio pernambucano e decidi ser professor na 8ª série, né? Porque o ginásio pernambucano, comparando com outras escolas aqui, o auditórios, palco, shows, atletismo, tudo tinha lá. Então eu quero continuar aqui, então vou ser professor, eu quero continuar aqui dentro desse espaço. Então era diferente, o espaço que eu atuei naquele momento era diferente do que a gente vê hoje. Então isso traz um desânimo muito forte, né? Quando as políticas equivocadas são aplicadas, dessa luta insistente nossa para a política de valorização que não são aplicadas, e pelo próprio ambiente escolar que está difícil, né, no momento. E falando ainda sobre a reforma, as questões de salário, de contribuição, mudou muito para os professores? Muda bastante, porque quando a gente fala assim, o benefício na hora de se aposentar você diminui, né? Que essa que é a diferença, né? Você tem um processo difícil, porque em 2003, a partir de janeiro de 2004, quem ingressou na educação, ao se aposentar já não leva o salário integral, né? Já levava 80% da média que ele tinha. Só que aquela reforma lá de 2003 era 80% da média dos maiores salários. Então você, na carreira pública, a gente pegava os 80 últimos salários, são os maiores, e dava uma média, mesmo que não fosse integral, fosse igual como na ativa, mas ele dava uma média maior de salário. Com essa mudança, não. Eles colocam essa média para toda a sua vida profissional. Então, a pessoa que ingressou, por exemplo, em 2004, vai pegar o salário de janeiro de 2004 até o que ele consiga lá para se aposentar e vai botar a média em cima disso. Isso vai reduzir o seu benefício, aquilo que ele vai receber quando aposentado. Então, isso é um impacto muito forte, porque a lógica utilizada foi ampliar o tempo de trabalho e reduzir o salário na época da aposentadoria, né? E lembrando que isso é vinculado com a emenda 95, né, do golpe de Temer em 2016. Porque a emenda 95, quando ele congelou por 20 anos o investimento em educação, né, ele traz se espalha assim uma coisa terrível. Primeiro que
não tem concurso público. Então, se eu não tenho concurso público, eu não vou botar ninguém para dentro, então eu tenho que pegar quem está e dar mais tempo de vida trabalhando. Por isso que tem a reforma da Previdência vai casar com a 95. Porque se eu não tenho concurso público, quem está aqui não pode sair antes. Eu estendo o tempo para ele trabalhar e ao terminar o período de trabalho dele, eu pago um pouquinho, porque também não vou ter recursos para pagar mais. Então, é uma situação Aí tem uma complicada. regra de transição também malvada, não é? Perversa. Tem a questão dos 40 anos, tudo isso. Essa questão dos 40 anos é terrível, porque não, mas com 25 anos a pessoa pode pedir? Pode, mas sim, lembrar, você só vai levar 60% do seu salário, né? 60% apenas. O nosso salário a gente já reclama que é baixo, e de fato quando comparado dentro do próprio Poder Executivo, não quero nem comparar fora do Executivo, mas se eu pegar dentro do Poder Executivo, pessoas com a mesma formação que a gente, nós somos os menores salários, já é baixo. Sim. Então, se eu tenho 25 anos e peço aposentadoria, eu só vou receber 60% do valor que eu recebo. Então, uma situação complicada, difícil nessa linha. Mas pode receber mais? Pode. Aí tem que ir para os 40 anos de contribuição, que significa mais, no caso da professora, 15 anos a mais trabalhando. Imagina isso. Se com 25 anos de trabalho já tem um impacto de 1/3 de doenças profissionais, se eu pego essas professoras e boto ela mais 15 anos para poder fazer 40 anos de contribuição, para dizer, agora eu posso tirar 80%, ou que está escrito assim, 100%, né? Mas 100% da média. Da média. Que ainda vai diminuir o seu salário aposentado, só vai aumentar mais 20%, dizer assim, 60% vai para 80% daquilo que você receber. Então é um ataque terrível. Né? Além do mais, Heleno, porque a idade cronológica da pessoa, ou seja, quem fez o concurso público, ele permanece na carreira de uma forma constante, sem nenhum problema. Mas quando ele fez esse concurso público, quando há concurso público, não se faz geralmente, quem conseguiu entrar no concurso público com 20 anos, 21 anos, ainda tem uma conta, mas quem entrou depois vai ter uma dificuldade maior. E no privado, o que é que acontece? Você não consegue permanecer ininterrupto e com emprego. Então, você vai se aposentar com ou seja, o desgaste físico é um absurdo. E ele não pensa nisso. O que eles colocam, nós estamos sempre discutindo, porque o Paulo Guedes, ele foi um deles que ele participou na questão lá da reforma lá no Chile. E o Chile hoje, nós estamos tendo resultados desta reforma. E sempre nós estamos colocando, e eles sempre estão dizendo que não, que o Chile não precisou nada disso, que até os outros governos que assumiram não conseguiram reverter. Eu queria que você colocasse, até essas conversas que você tem pela Internacional da Educação, como os companheiros lá do Chile eles estão vendo isso? De forma muito complicada, né? O pessoal no Chile, nossos sindicatos filiados no Chile, o Colégio de Professores do Chile e outros sindicatos de professores da educação infantil sempre nos alertam com relação a esse processo, tanto da Previdência, que é um prejuízo muito forte para os trabalhadores do Chile, quanto na questão do voucher, né, para a educação, como o governo Bolsonaro quer fazer para a educação infantil. E diz assim, olha, não deixe implementar a questão do voucher, porque se entrar, tem muita dificuldade de sair, né, por conta das características colocadas por ele. Mas o que nós ouvimos dos colegas do Chile, dos trabalhadores de educação, né, dos sindicatos ligados à Central de Trabalhadores de lá, é de muita reclamação, muita queixa de uma sociedade que está doente, né, e que não respeita de forma nenhuma os idosos. Então, enquanto você está na vida laboral, você está lá, você adoeceu ou parou de trabalhar, é um caos, né, para aquela sociedade. Então, é uma situação terrível e que nós sempre colocamos aqui para evitar também que isso aconteça aqui no Brasil. Eu queria ainda fazer uma pergunta, que há quem diga que a alteração do tempo de contribuição por lei complementar, uns dizem que é uma vantagem para a gente na luta futura e outros dizem que é uma armadilha. O que é que você acha sobre isso? Não, eu acho uma armadilha, porque eu acho que a Constituição Federal é que tem que definir essa regra, né? Então, eu acho que a Constituição Federal exige um debate mais aprofundado. Se for uma PEC, uma proposta de emenda constitucional criada no Congresso ou pelo Poder Executivo, ela tem que tramitar, tem que passar nas comissões, tem que ir para especial, tem que ter tempo de debate. Um projeto de lei, muitas vezes, o governo pode fazer um projeto de lei de urgência, como o Pernambuco faz muito, né? Manda de urgente. Aí urgente quebra várias comissões que não passam, apressa um debate, né, para poder ir para plenário, porque o governo tem a certeza que no plenário tem voto suficiente. Então, acho uma armadilha que a gente não pode correr isso. Demais, demais.
Por falar em democracia, vamos falar um pouquinho de Paulo Freire. A gente viu que Paulo Freire foi um dos focos de ataques desse governo, né? Ele é o patrono da educação brasileira e teve até o patronato ameaçado, e a gente sempre escuta o ministro atacando e criticando Paulo Freire. E aí, Helena? Olha, nós somos da educação, sempre temos contado Paulo Freire. Quem não é da educação, pode dar uma lidinha no livro de Paulo Freire, os primeiros livros, ou na história dele, dos anos 60, para entender por que expulsaram Paulo Freire do Brasil. Porque na época lá das eleições, quem era analfabeto não podia votar. Então Paulo Freire criou um método de alfabetização, né, onde o cara sendo alfabetizado, ele passaria a ser eleitor. Né? Então os governantes já ali, isso é um perigoso demais. Imagina essa massa toda aqui se alfabetiza, vai votar e vai votar contra a gente, vai votar num deles. Então vamos acabar com isso. Então o golpe veio, né, nesse processo, esse povo não tem que ter autonomia, esse povo não tem que ter democracia, né, como Paulo Freire disse, a gente tem que ter, para ter os rumos do país na nossa mão, a gente tem que ter tem que ter participação social, tem que ter envolvimento. Então já nos anos 60, não tem esse negócio de participar, de estar se envolvido. Então esse povo vai se alfabetizar, vira eleitor e vai, então acaba com isso. E quando você tem um governo democrático popular, como teve o governo de Lula e da Dilma, onde aumentou em 128% o acesso à educação em uma década, né? Teve acesso na educação básica, superior, então as pessoas você começou a reduzir a taxa de analfabetismo, então você trouxe o povo para exercer o processo de cidadania. Aí de novo as elites vai para a rua dizer que quer o golpe militar, né? Atacar Paulo Freire, né? E que esse governo que foi eleito, você veio de porta-voz dessa elite conservadora e que quer cada vez mais concentrar renda em nosso país. Renda, terra, meio de comunicação. E aí vamos atacar quem? Vamos pegar um que está botando na cabeça do povo que ele tem direito, né? Que tem que ser cidadão, que tem que participar, que tem que estar envolvido. Então, tome ataque em Paulo Freire. E aí estamos resistindo, né? O Paulo Freire foi considerado patrono da educação brasileira. Tentaram tirar isso aí, derrotamos isso lá no Senado e estamos agora mobilizando e organizando o centenário do nascimento de Paulo Freire. E já aprovamos na Internacional da Educação. Então, em 19 de setembro de 2021, o mundo inteiro da educação vai estar aqui. A Internacional vai estar aqui em Recife, né, lá na escultura de Paulo Freire, que a Internacional da Educação para a América Latina ajudou a colocar lá, para a gente dizer, Paulo Freire vive, né, que defende os direitos e a cidadania do povo, e nós vamos continuar lutando por esse direito. Cada ser humano tem direito à vida com dignidade, à educação, à saúde, à moradia, e essa é a luta de Paulo Freire, essa é a luta de quem está no campo da esquerda, essa é a luta nossa do sindicato, e vamos continuar fazendo, com certeza não vamos desistir. Nos mataram antes, vamos nos matar ainda, vamos passar por dificuldades, mas não vamos desistir de fazer essa luta. E dia 19 de setembro é o aniversário de Paulo Freire, não é? E já vamos fazer a preparação para o centenário, isso. Não é isso? O centenário de 2021, e a ideia é que, pelo menos, em cada país a gente realiza atividades preparatórias, né? E aqui em Recife vamos estar juntos, né? Pernambuco, vamos estar juntos. No dia 19 de setembro, todo mundo convidado aí para estar lá no Lago do Caboclo, lá na Universidade Federal de Pernambuco. Vamos ter um debate pela manhã, à tarde, um piquenique, uma atividade político-cultural. É importante a sua participação, a sua presença. De maneira bem festiva, né? É verdade. E aproveitando, Helena, falando de Paulo Freire, que está sendo contestado com um ministro, que eu não sei se é ministro, né, pelo comportamento que se tem, e Paulo Freire está, no mundo inteiro reverenciado, no mundo inteiro, e aqui no seu país está tendo tudo isso. E aí a CNTE, né, juntamente com as centrais e a CUT, tomou como posição o Lula livre, a defesa de Lula livre. E eu tenho muito discutido, e nós temos discutido, e todos que passam aqui, a gente sempre toca nesse assunto. O que significa, de fato, o Lula livre? É o Lula por ser só o Lula livre? Ou por detrás desse simbolismo, do significado do Lula livre, tem várias outras questões, que é por isso que está tomando um corpo muito maior nesse momento, que eles pensavam que iam ficar só ali, com aqueles loucos falando ali, e hoje a proporção muito maior. O que significa o Lula livre? O Lula livre significa ter democracia, ética e verdade. Eu acho que nós não precisamos falar muito, porque está aí.
o Intercept Brasil está mostrando a trama que foi de um juiz com o Ministério Público. Não pode, gente. O Ministério Público que faz a acusação não pode ter um juiz orientando o trabalho para depois ele culpar. Está aí tudo colocado, a armação, para o cara se tornar ministro, com a intenção de ser ministro do Supremo Tribunal Federal, ou seja, montando uma estrutura falsa, né, que no começo, quando a gente fazia a campanha do Lula Livre, alguns duvidavam, né, nós acreditamos que ele sempre falou isso, né, que um dia que tivesse uma prova contra ele, ele ia pedir desculpa e cumprir a pena que tinha que ser cumprida. Essa prova nunca apareceu, né, e agora o que apareceu foi justamente o contrário. Né? Então prenderam um inocente, né, para poder acabar com a democracia em nosso país de forma antiética, né, sem nenhum compromisso com a verdade, com a sinceridade que deveria ter um juiz, que deveria ter um Ministério Público. Então fazer a defesa do Lula livre representa a gente restabelecer a democracia em nosso país, continuar agindo como sempre agimos, com ética, com a verdade, com a sinceridade, com a luta coletiva que é necessária. Por isso proclamamos a todos e a todas Lula livre. E agora, para a gente ir finalizando, queria que você dissesse quais são os caminhos da luta agora por diante, quais são os próprios passos. Ela hoje mudou, mas ela pergunta o seguinte: a luz no final do túnel? A pergunta é essa, a luz lá no final do túnel, porque por tudo que acontece, muita gente disse, Rony, e conversa com a gente, que sempre está no movimento, parece que é uma coisa em cima do outro, escândalo em cima do outro com esse governo e parece que nada... E nós estamos na rua. Aí eu queria saber, na palavra dela, a luz nesse final do túnel? Sempre a luz. A gente tem que acreditar, confiar que sempre a luz, e a forma de chegar nessa luz é com muita mobilização, é mobilização permanente, né? Aqui o Simproja, vocês são testemunha disso, você como presidente tem muita força, a CEFRAC Educacional, mas também a Secretaria de Aposentados, já iniciou o ano com essa resistência. Acho que o 24 de janeiro, quando nós fizemos a atividade coletiva dos aposentados, né, trouxemos os nossos aposentados para fazer uma atividade que passamos uma manhã refletindo, debatendo sobre a conjuntura, à tarde teve a parte de lazer, iniciou o processo. Em fevereiro fomos para a rua com as centrais sindicais chamando, em março novamente, em abril, e em maio nós demos a resposta forte, no 15 de maio e no 30 de maio. Então esse processo de mobilização permanente, vamos continuar fazendo. Acho que o dia 7 de setembro vai virar um dia de gritos excluídos enorme nesse país, a CNTE está solicitando aí, organizando, chamar uma semana de mobilização. O 19 de setembro vamos ter que fazer diversas atividades nas nossas escolas de resistência. Aí tem o 5 de outubro, que é o Dia Mundial do Docente, dia 15, dia 28, ou seja, tem datas aí para a gente continuar resistindo, mobilizando até derrotar, né, esse governo. Né? A ideia da mobilização e encontrar essa luz é que a gente faça muita mobilização para que encontre a luz ainda este ano, mas já ano que vem. Né? Se nós não mobilizarmos, podemos correr o risco do golpe militar anterior, ficar 20 anos buscando essa luz, mas chegou. Né? Agora o que a gente precisa fazer como atores e atrizes desse momento histórico que estamos vivendo no Brasil, é buscar essa luz agora de imediato. Agregar força, né? Muita mobilização e aquilo que está colocado para todo mundo, né? Ninguém solta a mão de ninguém. É isso aí. E com esse convite do companheiro Heleno Araújo, que é um companheiro que nos traz muita força para todos nós nesse momento, e ele que convive com o movimento internacional, como ele colocou bem agora, todos estão de olho para o Brasil. Muita gente não sabe, mas todo mundo está com um olhar para o Brasil, certo? Então, nós estamos encerrando o nosso Conversando com a Base número 5, pedindo a todos e a todas para que possam nos acompanhar nas redes sociais, curtir este programa e divulgue para que a gente possa fazer o melhor para toda a classe trabalhadora. Simproja, 26 anos de luta em defesa da educação pública.